Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações. Para ter acesso ao tempo e tema dos vídeos, você veja na descrição para acessar o conteúdo mais rapidamente que você deseja. Em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e grupo do Telegram, tem os links na descrição. Lá tem informações avançadas, críticas pesadas, outras projeções, sinais, estão todos ali. Então se inscreva nessas redes sociais. E o YouTube vem censurando o canal do Dr. Lair Ribeiro, depois que ele postou um vídeo sobre o coronavírus. Vou falar coronavírus porque de repente eu posso ser censurado se eu falar o nome desse vírus aí, né? E o canal dele caiu, né? Logo depois que ele colocou um vídeo lá relacionado a esse vírus. Então fica complicado falar as coisas aqui no YouTube. Então vá nas nossas redes sociais e se inscreva lá para ficar por dentro. Pessoal, meu treinamento começará dia 2 de abril. Para garantir a sua vaga, você tem que se inscrever antes. O curso é para criptomoedas, bolsa de valores, forex, mercado futuro, né? Quando você faz o curso, você ganha o grupo secreto de sinais grátis. Nossa metodologia é comprovada e no grupo secreto de sinais nós acertamos a queda da Petrobras, Vale, a Uzi Minas e a Gerdau. Só que o risco estava muito grande, então não entramos por conta disso. Mas na Siderúrgica Nacional, antes da crise, nós acertamos e tem aqui as comprovações. Eu vou colocar o link na descrição com os sinais antes e depois, tudo comprovado, né? E em resumo, quem usando 100 mil reais de capital na modalidade agressiva, arriscando 10% do capital, nesta operação ganhou aí em um mês e meio 40 mil reais. Lembrando que 10% de risco por operação é para uma fração do capital. Então isso aqui é se tratando do cara que tem 1 milhão ali mais ou menos e pegou 100 mil para trabalhar com a Siderúrgica Nacional. Se fosse 10 mil, o cara teria ganhado 4 mil reais, né, arriscando 10% do capital em um mês e meio mais ou menos. Então, comprovada a operação, ganhamos com a queda do mercado. Quando você faz nosso treinamento, você tem uma metodologia comprovada que ganha com a queda do mercado. Então vamos lá, pessoal, Bitcoin rapidamente, nós temos aqui pouca variação, né, no Bitcoin, e foi o que eu falei, a gente precisa aguardar o Bitcoin ele decidir a sua direção e força. No momento, no gráfico diário, nós temos uma tendência de baixa, porém sua força vendedora está enfraquecida. Isso condiz com o arame de fundo que o Bitcoin fez aqui. E, como eu falei, estamos aguardando o pullback. Tem que romper para constituir o pullback ou repique de pivô de baixa, se romper os 6.990. Então, rompendo 6.990, faria o pullback. Daí em 7.550, que é a resistência que sustenta a tendência de baixa, se fizer um padrão que aniquilaria essa resistência, temos uma tendência de alta, podemos voltar a comprar. Se não fizer esse rompimento legítimo, então a probabilidade do Bitcoin testar o último fundo aqui, que é por cerca de 3.858. Então, para eu tomar decisão em qualquer altcoin, eu tenho que aguardar, né, a definição de direção e força do Bitcoin. Então, tanto para operar vendido como para operar comprado no trade, em qualquer altcoin é proibido, porque o Bitcoin ele tem que assumir uma posição, né, de pressão vendedora extrema para eu ser autorizado a operar no short trading, ou pressão compradora extrema para eu ser autorizado a operar comprado. Não tenho essa condição técnica estabelecida no Bitcoin. Então cabe-nos acompanhar, certo? Vamos aguardar aí se vai fazer esse pullback, esse repique de pivô de baixa ou não. O Dash, né? Ele se encontra o Dash, só esperar carregar, também se encontra em tendência de baixa, mas é uma tendência de baixa tentando se tornar uma tendência de alta no gráfico semanal, ou seja, está com pressão vendedora enfraquecida, né? E no gráfico diário, né, a sua tendência de baixa também está com seu início de tendência de baixa, no que diz respeito à sua força, também está bem lesada.
por conta de uma pressão compradora tentando reverter o preço do Dash de baixo para cima, para reverter para a tendência de alta. Qual é o problema do Dash? Né? Eu dependo do Bitcoin para operar comprado. O Bitcoin, a maior probabilidade é ele bater em 7.550 e tentar cair. Então eu não posso tentar comprar aqui para longo prazo, considerando uma possibilidade de reversão de tendência de alta no Dash. Mas se o Bitcoin tivesse em tendência de alta, daí eu poderia já ir comprando um pouco, pelo menos para longo prazo no Dash, para quem acredita no Dash. Estou falando isso para quem acredita no Dash. Trade vendido não está. Comprado não tem como, porque não está em tendência de alta. Está numa tendência de baixa, só que enfraquecida. Então a gente precisa que a força vendedora extrema volte para o Dash para eu operar vendido. E preciso que o Bitcoin também respeite a resistência de 7.550, indicando que vai para o fundo do poço. Daí, sincronizadamente com a mesma força e direção do Bitcoin, eu trabalho operando vendido no Dash, né, no short trade. Lembrando que o Bitcoin ele tem mais de 60% de dominância do mercado, e não só por essa razão, mas por outras, ele influencia na direção e força das altcoins. Então cabe aos profissionais ter como base a direção e força do Bitcoin para tomar decisões tanto de trade como para fazer holding em qualquer altcoin. Certo? Vamos para a prata, né? Então vamos para a prata. Aos 6 minutos e 31 segundos aqui, vamos falar aqui da prata. Né, do ouro eu já falei, não teve muita variação do ouro, então no vídeo que eu falei do ouro você pode ver lá, não teve tanta variação. Agora a prata está fazendo o que a gente chama de bull trap, ou seja, está subindo e muita gente acha que só porque subiu significa que o mercado reverteu a tendência de baixa para alta. Ah, Leandro, tem uma crise aí do coronavírus e a bolsa de valores subiu. Mas é claro que subiu. Tudo que cai sobe. Na crise de 2008, 2007, 2008 subprime, veja as ações lá, topos e fundos descendentes. Os topos ascendentes, né, que são menores do que os fundos do que as ondas descendentes, tem as ondas de alta, são menores do que as ondas de baixa. Então as ondas de baixas maiores e ondas de altas menores, topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Vai subir na crise, mas vai subir como pit stop para fazer a manutenção da tendência de baixa e continuar a avalanche. Então a prata iniciou sua tendência de baixa, diferentemente do ouro. O ouro ele ameaçou, né, a fazer uma tendência de baixa. O ouro ele ameaçou fazer uma tendência de baixa, se recuperou. A prata não se recuperou ainda, né? A prata ela foi totalmente revertida, sua tendência de alta foi totalmente revertida para baixa, né? Inclusive deu um sinal Eagle da nossa metodologia e temos então probabilidade aí de pelo menos 3 ondas de baixa formando uma tendência de baixa, onde na terceira onda poderá dar sinal de continuação. Então comprar a prata não dá. Dá para a gente operar vendido na prata, que inclusive já deu sinal pelo meu método. E no gráfico semanal, o que está acontecendo? Se vai fechar desse jeito, provavelmente, essa semana. Isso aqui é um arame de fundo. Isso aqui é um indício de fim de onda, né? Uma formação de fundo, suporte, para fazer o pit stop, para descansar, ganhar fôlego, fazer a manutenção, trocar os pneus, para descer ladeira abaixo, com alta velocidade. Então tende a fazer o repique ou pullback de pivô de baixa aqui na prata. Então vai subir, vai ter bobo que vai ir comprar aqui e é perigoso. Então é melhor você ter um sinal de comprar um pouco mais acima, que é mais seguro, acima da resistência da tendência de baixa, que seria aniquilada. E você comprando aqui acima mais caro é mais seguro do que comprar aqui, sendo que o preço poderá cair mais, tá? Então, para longo prazo, não é viável você estar comprando prata. Trade, operando no short trade na prata, você pode conseguir boa lucratividade. Só que tem a hora certa e você tem que aguardar finalizar esse pullback, esse pit stop, e entrar vendido exatamente naquela hora. É exatamente o que o meu método faz e o que o meu treinamento ensina. Bom, vamos aqui para a Bolsa de Valores, né? Banco do Brasil, também fazendo um provável bull trap. Banco do Brasil, nós temos aqui o Banco do Brasil com tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes,
deu o sinal de venda da nossa metodologia, né? Já fez as 3 ondas de baixa e está indicando aqui que essa tendência de baixa tende a ser finalizada por uma correção. Então, quer dizer, o trader que entrou vendido pelo nosso método aqui ganhou tudo isso igual na Siderúrgica Nacional, né? Só que no grupo secreto de sinais eu não passo sinais de trade para o Banco do Brasil. Mas a metodologia deu o sinal aqui e a gente sairia exatamente mais ou menos aqui, né? E a probabilidade agora é fazer um ABC contra a resistência que sustenta a tendência de baixa. Daí, nesse ABC, no final do mesmo, daí isso é para vocês verem, não tem previsão no mercado, tem acompanhamento e diagnóstico de probabilidade e tomar decisão neste diagnóstico que foi feito durante o acompanhamento, não há previsão. Então pode decidir fazer um padrão que indique que vai para baixo ou padrão de reversão de tendência. Tudo indica que vai continuar a tendência de baixa, por quê? Porque o gráfico semanal ele está em ampla tendência de baixa no seu começo. Então está formando aqui um arame de fundo, igual a prata, inclusive, muita coincidência. Tende a fazer o pullback, né? Veja que está harmônico com o gráfico diário, que tende a fazer aquele ABC corretivo até a resistência da tendência de baixa. E nesse pullback, que seria o pit stop para trocar os pneus para descer ladeira abaixo com alta velocidade. Então o Banco do Brasil está dentro dos fundamentos dos requisitos de Benjamin Graham para longo prazo, o Banco do Brasil, mas se está caindo, está abaixo do valor intrínseco, né, que é cerca de R$54, eu não vi ainda, não refiz o cálculo, mas deve estar por aí ainda, e está abaixo do valor intrínseco, mas se está abaixo do valor intrínseco e tende a ficar mais abaixo do valor intrínseco, visto que a tendência é de baixa, não existe nenhum sinal de reversão para bombar para cima, então não tem sentido a comprar. Então o Banco do Brasil, para longo prazo, mesmo sabendo que é uma boa empresa para investir, para segurar para longo prazo, tende a cair mais, tende a desabar mais, certo? Portanto, vamos aguardar o Banco do Brasil dar esse sinal, vamos nos preparar para operar vendido. E para longo prazo não vamos fazer nada porque é o melhor a fazer. 12 minutos e 31 segundos, psicologia do trader, pessoal. Vamos aqui, então, na psicologia do trader, falar aqui sobre esse tema muito importante, que é a regra para investir no mercado financeiro, que não é ensinada por quase nenhum corretor de ações, é a regra da expectativa de ganho. Quanto maior a expectativa de lucro de uma aplicação, maior a porcentagem do portfólio que será aplicada em tal negócio. Então, assim, você tem 10 mil, né, para investir. Você poderia diversificar para, sei lá, 10 ações ou 10 criptomoedas ou 10 altcoins. Você pegaria cerca aí de 30%, colocaria em uma criptomoeda que tem uma expectativa de ganho muito grande, né? E o resto ali dos 3 mil aqui no caso, que é 30%. E o resto ali você diversificaria para outras ações ou outras criptomoedas. Então aquilo que tem maior expectativa de ganho, a gente deve investir mais. Só que tem que ser uma expectativa de ganho do qual você tem que saber calcular. Tem que ter uma probabilidade muito grande que a empresa, por trás da criptomoeda, altcoin, token ou ações, ela tem capacidade para sobreviver a crises. O Banco do Brasil, por exemplo, na crise de 2014, sobreviveu bem. Continuou pagando os dividendos e continuou mantendo o seu lucro. E continuou mantendo o seu lucro, né? Embora tenha caído, teve lucro. E continuou pagando os dividendos e os juros sobre o capital próprio. Então o Banco do Brasil é uma empresa que sobreviveu à crise, né? Então esses indícios mostram que a expectativa de ganhos tende a ser sustentada. Não basta ter um indicador fundamentalista que indique, né, que é muito bom, que a empresa vai dar lucro, que vai pagar grandes dividendos, mas não existe nenhum fundamento que indique que a empresa possa lidar com crises e problemas e que consiga dar a volta por cima. Então isso tem que ser analisado tanto para criptomoedas como para ações. Então fica aqui
essa reflexão. Vou ficar por aqui. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações. Obrigado, até mais.